Bom, olá pessoal, interessado no curso de pós-graduação em Direito Eleitoral. Eu me chamo André Link, nós estamos coordenando a pós-graduação via EAD da Universidade de Santa Cruz do Sul, juntamente em parceria com o Instituto Gaúcho de Direito Eleitoral. E neste podcast a gente tem a oportunidade de conversar mais sobre o curso. Nós temos aqui como convidada a nossa querida professora Brenda de Quadros Pereira, né, que é uma das nossas professoras das disciplinas aí que são ofertadas aí pelo nosso curso, e nós vamos conversar a dinâmica do curso, os nossos objetivos, quais são as finalidades, as nossas intenções enquanto prestadores desse serviço. E com isso, nesse formato de podcast, né, um bate-papo espontâneo, nós tivemos hoje um dia cheio de gravação, né? A doutora Brenda fez uma gravação da sua disciplina e eu já saúdo aí, bem-vinda a Santa Cruz, minha cara Brenda. Como é que foi a tarde, manhã e tarde de hoje, nessa intensas gravações aí durante a nossa jornada aí? Bem-vinda. Muito obrigada, André. É uma alegria muito grande estar aqui na Unisc, é uma alegria imensa falar sobre direito eleitoral sempre e falar sobre finanças partidárias e eleitorais, que é a minha disciplina. Eu sou muito feliz de estar aqui, construir esse conteúdo junto com a Unisc, porque desde o início, né, desde o princípio, desde o meu convite, pelo menos, eu sei que essa pós-graduação pretende ser um diferencial no mercado e pretende capacitar efetivamente os profissionais para atuarem nas campanhas eleitorais, atuarem para os partidos políticos. Então, estou muito feliz de estar aqui e também de falar com o pessoal nesse podcast para a gente, de uma forma mais desconstruída, trazer tudo que foi montado e pensado para os alunos que vão vir a assistir, fazer parte do nosso corpo aqui, né? Agora também compõe o corpo acadêmico aqui da Unisc. Sim, para a nossa honra, né? Então, nós estávamos conversando anteriormente a respeito que existe uma certa subvalorização, digamos assim, do direito eleitoral. A gente tem uma convicção, digamos assim, que o direito eleitoral ele é muito mais importante do que é divulgado, digamos assim, dentro desse catálogo de ramos do direito que a gente atua, né, nas nossas profissões, seja nas carreiras públicas, seja na advocacia, né? E qual é que são, assim, os nossos objetivos? Nossos objetivos é justamente trazer para dentro dos operadores do direito essas dinâmicas, né, Brenda? E como é que tu enxergas essas situações? Bom, eu sou uma amante do direito eleitoral desde o início da graduação, que eu tive a oportunidade de estagiar na Justiça Eleitoral e ter essa vivência, mas a minha vivência com o direito eleitoral iniciou num aspecto prático e não num aspecto teórico, porque a gente vê efetivamente as próprias instituições acadêmicas, as próprias faculdades negligenciando esse conteúdo, né? Nós não vemos a disciplina do direito eleitoral, quando raro, como uma disciplina opinativa, mas a grande maioria das faculdades não possuem essa disciplina e pouco se fala sobre a importância dela. É uma grande lástima, inclusive, para a democracia brasileira, porque se nós tivéssemos um corpo de operadores do direito mais capacitado e mais conhecedor sobre as dinâmicas do direito eleitoral, nós poderíamos desenvolver melhor o conteúdo, acrescer ele, modificá-lo de uma forma cada vez mais estratégica, íntegra, transparente e, com isso, legitimar a nossa democracia, né? Fortalecer o que hoje está sendo tão afetado no nosso país, que é a nossa regularidade democrática. Então eu vejo assim que muito do que não é feito pelo direito eleitoral é refletido na sociedade. E cabe a nós, né, todos os apaixonados por direito eleitoral, ampliar esse amor, né, e compartilhar para os próximos, para cada vez mais nós termos operadores capazes de desenvolver e de construir dentro desse ramo. E eu acredito muito assim que essa pós-graduação, ela é um diferencial, porque muitas vezes o conteúdo do direito eleitoral, quando as pessoas têm acesso de uma forma extremamente teórica, que pouco motiva a entender realmente os reflexos uma certa distância, né? Extremamente, porque assim,
né? Eu, pelo menos na minha graduação, eu tive um pouco disso lá em constitucional e era algo assim muito intocável, né? Muito pontual, era assim, naquela questão dos direitos políticos, dos partidos políticos dentro do próprio ramo do direito constitucional, muito limitado a esses conceitos que são primários, né? Exato. Tem todo um aprofundamento, né? Exatamente. Legislativo, normativo, resoluções, uma doutrina, e querendo ou não, o direito eleitoral, apesar de ser pouco difundido, ele tem uma doutrina muito densa, né? Sim, com toda certeza. E uma felicidade de nós termos muitos doutrinadores que ainda continuam produzindo conteúdo e se modernizando e acompanhando todas as alterações legislativas, todos os posicionamentos, que é uma felicidade que poucas matérias hoje têm, né? E o direito eleitoral tem isso. Só que uma coisa que a gente não pode esquecer é que nós precisamos estender. A gente tem muito mais campo a ser explorado e por termos muito mais campo a ser explorado, nós precisamos capacitar os nossos profissionais, os nossos advogados, contadores, marqueteiros, para estarem aptos, né, a desenvolver essas campanhas eleitorais e essas gestões de partidos políticos realmente de acordo com o que é essencial, né, do que a gente precisa realmente ter na nossa democracia. E a gente vê, assim, muito que a questão do afastamento acadêmico impede, inclusive, que as pessoas verifiquem o direito eleitoral como um grande potencial de trabalho, um grande ambiente de trabalho, né? É um universo, né? É um universo, exato. E acredito que leva um tempo até os operadores do direito, vamos usar essa expressão, se darem conta que há o tamanho, né, do direito eleitoral, a importância do direito eleitoral. E nasce daí, como tu bem falaste, a necessidade de termos pós-graduações, né, para que a gente faça os primeiros passos, digamos assim, para se ter uma certa relação de intimidade, até mesmo para futuros advogados de campanhas eleitorais, de partidos políticos, ou mesmo cidadãos, indivíduos que estejam dentro de determinado partido político e que, de certa forma, presta algum serviço do ponto de vista cívico, assim, até geralmente... É uma realidade, a gente não precisa esconder, né, que os advogados e contadores de partidos nas estruturas menores, eles geralmente são pessoas, são quase cargos improvisados. Geralmente é pessoas que algum filiado mais antigo que tem alguma OAB, algum CRC, um dirigente, e ele acaba... Exato, então acaba sendo assim muito mais um ato heróico, assim, de atuar no direito eleitoral sem conhecer basicamente nada que não seja a própria vivência partidária, né? E do que necessariamente um trabalho especializado, trabalho especializado nessa área. E, então, acho que nessa linha entra esses nossos objetivos. Nosso objetivo, ele é muito focalizado na advocacia, na rotina da advocacia eleitoral no dia a dia mesmo, quase uma rotina forense. Claro, não vamos usar a expressão forense porque a zona eleitoral ela tem o seu próprio prédio, os processos são eletrônicos, não existe aquela figura clássica do advogado de barriga no balcão, mas ao mesmo tempo existe uma série assim de detalhes, de peculiaridades, de prazos, de dinâmicas que são totalmente... também. Tudo, exatamente. E como essa dinâmica numa campanha eleitoral opera, isso é muito importante ser transmitido via a pós-graduação, e acho que esse acaba sendo, sem dúvida nenhuma, um grande objetivo, né, do nosso projeto aqui na Unisc e no IGAD. Não, com toda certeza. E uma coisa que nós temos que ter muito claro é que existe demanda reprimida.
porque essas autuações, assim, de advogados amigos, eu costumo dizer que é advogado do partido, não é tipo, é advogado do partido, não é advogado eleitoral. É o filiado que está lá, também, pau para toda obra. Não, e ele também tem o peso e a responsabilidade das consequências jurídicas de uma prestação de contas feita de forma ineficiente, de uma representação que não teve a defesa adequada. E com isso, financeiramente, aquele partido sofre, financeiramente, aquele candidato sofre. E sem dúvida que numa questão mais complexa, ele vai recorrer a advogar a grandes bancas, né, e a grandes bancas que vão cobrar caríssimo. Então, assim, uma finalidade, sem dúvida nenhuma, é trazer essa operacionalidade, essa dinâmica, né, que é muito importante, porque a advocacia eleitoral, bom, sabe até melhor do que eu, é guerra, né? É uma maratona. Uma prova de fogo. É uma prova de fogo e, ao mesmo tempo, ela é extremamente gratificante do ponto de vista... É viciante. Do ponto de vista, até do ponto de vista científico, assim, a gente se diverte, a gente trabalha se divertindo, né? Pelo menos para quem gosta da área, quem gosta de política, quem gosta do direito, né? Direito eleitoral, acaba, assim, encontrando nas campanhas eleitorais um grande momento, né? Eu digo que é picado pelo bichinho da política. O bichinho da política, quando feita a gente, é uma... Mas sabe que uma coisa, André, que eu enxerguei muito vendo a grade do curso, é essa postura de ensino muito prático para os futuros alunos, mas mais que isso, né? É uma democratização do conhecimento extenso. Não é o conhecimento teórico. A gente não vai ficar divagando horas e horas sobre... Né? Exato, sobre a rebiboca da parafuseta. A gente vai ficar falando efetivamente o que vai... funcional, né? Exato. O que precisa, minha disciplina pelo menos, o que tu precisa saber sobre fontes vedadas para não ter isso na tua campanha eleitoral ou para saber identificar na campanha eleitoral do teu adversário e isso ser um referencial, uma diferença na tua campanha eleitoral. Eu acho que é muito isso e a escolha dos professores foi minuciosa nesse sentido. São pessoas que têm essa vivência prática muito ardente, né? Essa busca por cada vez mais entender o direito eleitoral como uma ciência muito única, que quer muito cuidado, mas que precisa de visão prática. Por quê? A cada 2 anos as regras do jogo mudam, a gente tem que estar atualizado, a gente precisa ter bases, e eu acho que é isso que a pós-graduação traz bases fortes, ideia, posicionamento, direcionamento, e a gente vai fazendo as atualizações, a gente vai se modificando. São muitas atualizações. E agora há pouco a gente estava conversando. São atualizações que nós já estamos desatualizados, digamos assim. Até o final desse podcast, provavelmente mais uma normativa deve ter sido ditada, porque mais algum entendimento, mas alguma consulta, mas isso é importante porque justamente existe essa dicotomia, ao mesmo tempo essa não seria disfuncionalidade do ensino no direito eleitoral, contrastado com essa objetividade. Ela é muito objetiva. Nós temos, assim, durante uma campanha eleitoral, durante uma rotina de uma campanha eleitoral, de uma estratégia jurídica, é uma experiência que nenhum outro ramo da advocacia vai te dar de jeito nenhum. Então... Sair medindo placa é algo único. Único. Uma série de... Não, eu costumo dizer assim que de acessos, né? E a gente tem, quando a gente se desenvolve dentro, né? Começa a captar clientes, a gente tem que entender que o fato de sermos advogados eleitoralistas nos torna políticos. Então, a gente tem que saber se posicionar, tem que saber como falar, onde está, ter postura. E mais do que isso, fazer e muitas vezes educar o dirigente partidário, o candidato, para entender a relevância de observar determinada norma, de fazer determinada postura, de tomar determinada conduta. Então, é uma missão que a gente tem um âmbito advocatício notório, né, nas demandas judiciais, mas uma postura de gestor, né? Sim, com certeza. Muito forte. E eu vou te dizer mais, essa postura de gestor pode ser monetizada
e pode gerar um mercado maior ainda. Porque se a gente estava agora há pouco falando do mercado judicializado, o mercado da advocacia preventiva eleitoralista é maior ainda. Com certeza. E mais carente ainda, porque o que as pessoas querem é se livrar de problemas. Deserto, né? Vamos combinar que é um deserto. A gente tem que, aqui, e até nasce aí, claro, não gostaríamos num bate-papo desses, aprofundamentos mais complexos, mas nasce também, na minha visão, de um certo desinteresse do próprio candidato. O candidato não se conscientizou ainda que ele necessita de uma prevenção basicamente perene. Não, e eu acredito que muitas vezes não se conscientizou justamente por falta de informação. Não teve nenhum profissional lá habilitado com postura que veio e disse o que ele precisava. E isso provavelmente a tendência é caminhar para essa conscientização. Hoje nós enxergamos os candidatos preocupados em ter um corpo técnico, jurídico, contábil, marketing, enfim, muito como um trunfo, já na largada. Porque antigamente era exatamente como nós conversávamos. O advogado, ele apagava o incêndio, era o quebra-galho, era provavelmente algum filiado histórico do partido, que tinha OAB, que tinha CRC, enfim, quebrava o galho do candidato do partido, algum amigo, faz de graça, aí, enfim, faz um requerimento. Na verdade, não é nada disso. Na verdade, nós estamos falando aqui de uma dinâmica de processos, ações, recursos, de prazos extremamente curtos, prazos que são contados em fins de semana, em feriados, em horas. Então, assim, é uma loucura completa, né, durante as eleições. E isso que nós temos no processo eletrônico. Imagina se nós estivéssemos lá... Eu sou na época do processo físico, tinha que protocolar a prestação de contas, folha a folha. O edital era fixado... No mural físico, mas uma coisa que a gente tem que pensar também, e claro que isso até, né, corrobora com a essencialidade de construção de cursos de direito eleitoral, é que as normas, a legislação eleitoral e a jurisprudência eleitoral, porque eu costumo dizer que quando se fala em direito eleitoral não se fala só em normativa e norma, é a posição da justiça eleitoral ali tendo tanta força normativa quanto. Até mais, muitas vezes, mas... Quando se fala essa questão de o candidato já está começando a criar essa consciência, é porque o direito ficou cada vez mais complexo. Ele tem noção de que a penalidade é cada vez mais grave, de que o resultado é cada vez mais, né, evidente, que as questões realmente podem refletir nele e que se ele não for bem assessorado, ele vai ter prejuízos. E na sociedade de informação que a gente vive hoje, qualquer equívoco, o uso político disso na imprensa leva segundos. Não, então, a mídia é muito presente em tudo, né? Então isso leva a um envolvimento do eleitor, do cidadão, à política, e aí isso acaba imprimindo no candidato uma certa responsabilidade de andar de acordo com a legalidade, ter um preparo técnico, né, para dar respostas rápidas, para estar bem instruído, bem assessorado. Então, assim, isso é trabalho para diversos profissionais, inclusive, especialmente o advogado, aquela pessoa que vai até preventivamente, né, exercer uma construção estratégica, ideias de uma campanha, exatamente. É fantástico. Eu vejo assim que se abandonou aquela ideia há muito tempo. Até se a gente retomar as propagandas eleitorais mais antigas, o discurso de 16 segundos dos candidatos era: vota em mim que eu sou ficha limpa. Hoje eu vejo que o discurso não basta ser ficha limpa, né? Já virou a chave. Exatamente, tu tem que criar vários outros aspectos, até por causa da legislação da ficha limpa permitir muitas coisas nas suas omissões. E a jurisprudência é muito oscilante, né? Exato, então tu tem que ser várias coisas num contexto em que utilize isso de uma forma que a mídia, o marketing te favoreça. E eu acredito que muitos candidatos viraram a chave nesse sentido para entender que ter uma boa assessoria de campanha e também os partidos políticos, uma boa assessoria partidária é uma resposta e uma construção de marketing político. Perfeito. Para ter apoiadores. E essas atualidades, precisamente, elas
a gente tenta abordar elas, a gente aborda elas no nosso conteúdo programático. Né? Nós temos o direito eleitoral digital, nós temos algumas atualizações jurídicas, a própria questão da participação da mulher, a questão do combate a fake news, a questão da própria liberdade de expressão, eles são temas atuais que eles viraram disciplinas da nossa pós-graduação diante até da própria relevância. Né? A gente não pode ir contra também a magnitude da repercussão dos fatos. Né? Hoje se fala bastante em igualdade de gênero, se fala bastante em liberdade de expressão, em combate à mentira jurídica, à mentira política, desculpe, que é as fake news, dos dados. a proteção dos dados, o próprio compliance, né, que embora esteja engatinhando, a gente almeja aí que seja uma ferramenta de moralização do sistema, né, partidário e eleitoral, mas em suma a nossa ideia justamente é operacionalizar, ser funcional, trazer um ganho prático para que o operador que venha conhecer o nosso trabalho, ele saia de lá com essa consciência Exato. de que pode estar preparado para enfrentar uma maratona, né? Como acho que essa expressão é apropriada. E acho que esse é o grande objetivo. Acho que a gente não pode também... A gente tem que trazer... Ela tem que ser atraente do ponto de vista prático, né? Para que a pessoa... Ela tenha ela adquira que isso seja uma colaboração para as dinâmicas do dia a dia que ela vai enfrentar, tendo interesse, né? Então, sim, são diversas ações, são ações próprias, né? Por exemplo, só no direito eleitoral nós temos uma ação que é prevista, cuja fundamentação legal decorre da própria Constituição, que é a AIME, né? A dolorida AIME. A dolorida AIME, ação de impugnação de mandato eletivo, ela decorre do texto direto da Constituição. Essa é o maior símbolo da grandeza do direito eleitoral. Exatamente. Então... É inquestionável assim, a relevância, a importância e até o nosso esforço, né, de fazer um certo resgate dessa relevância, né, Brenda? Exato. Não, e muito eu vejo assim que a gente quer garantir que não seja uma pós de muita divagação, de muita construção e pouco aproveitamento. Porque e isso não é só no direito eleitoral, num contexto geral, né? As pós-graduações estão ganhando tanto conteúdo que é exclusivamente teórico, que acabam virando assim só um ambiente de titulação, não um ambiente aproveitar que o aluno consiga aproveitar. Você dá maçante, acaba exato. sendo maçante, enfadonho. Exato. E aqui se busca muito o seguinte: trazer todas as questões práticas com todas as peculiaridades da justiça eleitoral para levar esse profissional para o mercado e as inovações. Né? Para quê? Para que o profissional esteja pronto para os próximos passos que ele vai dar no desenvolvimento dele no mercado. Eu acredito que a gente conseguiu trazer esses dois pilares com muita efetividade na construção desse conteúdo e eu acredito que foi realmente a iniciativa da Unisc com o IGAD, esse sentido, porque nós temos que ser disruptivos, porque o direito eleitoral exige isso, porque o mercado exige isso, e porque nos faz ser diferente do comum, né? E eu acho que essa diferença do comum melhora as coisas, se as coisas não estão boas, né? Perfeito. Então, eu acho que é muito, muito disso e muito de reconhecer toda a peculiaridade do direito eleitoral. É uma matéria absolutamente apaixonante, mas a gente sabe que também ela nos gasta, né? Porque a gente fica... a gente vive num jogo, também, né? Mas é um bom estresse. É um bom estresse. É saber e ter a consciência que nós vivemos num jogo. Se, por um lado, né, a Casa Legislativa vai lá e legisla de uma determinada forma, o tribunal vai lá e produz uma interpretação de outra forma, a doutrina está lá tentando buscar o equilíbrio entre isso, e nós, né, profissionais, estamos botando assim, como é que eu faço isso girar nessa campanha?
Exatamente. A questão do impulsionamento foi um grande dodói, né, digamos assim, para 2020, né, porque o que existia era o primeiro ano municipal, né, de utilização das redes oficiais com normativa, e não se tinha uma previsão que pudesse, clara, fazer impulsionamento na pré-campanha. E é uma questão interessante, porque é viável fazer pré-campanha, existe esse instituto, existe um regramento próprio de como o candidato tem que se comportar nesse ambiente. E não existia normativa, então nada se tinha do Congresso. Se operava no vazio, né? Exato, e quando vê assim, no desenvolvimento no encerramento da pré-campanha, o Tribunal Regional do Rio de Janeiro faz uma decisão respondendo uma consulta, dizendo que não era permitido. E daí os candidatos todos do Rio de Janeiro tiveram que suspender os pré-candidatos, né? Seus impulsionamentos, enquanto o resto do Brasil girava. Estava operando. E vocês imaginam, assim, isso tudo acontecendo a 5 dias do início da campanha. E a gente fica... É assim que é viver o direito eleitoral. Ainda mais justamente num país continental que nem o nosso, né? Exato. Então nós temos os estados que operam com detalhes com decisões não, de certa forma, conflitantes, né? Nós temos o Rio de Janeiro nessa situação, aí os outros estados não, é complicado, mas esse é o direito eleitoral. É o direito no estado puro, né, Brenda? Exato. Eu costumo dizer que o direito eleitoral dentro da nossa casa de ordenamento jurídico é a nossa porta. É a porta. É a porta, é onde a gente vai receber os nossos representantes, que vão fazer as legislações, né? Claro, que vão construir o restante da casa. Mas ele é a porta, e se a gente não souber tratar bem, valorizar essa porta, nós vamos estar colocando qualquer pessoa lá dentro. Nós não vamos estar administrando de uma forma consciente, coerente e transparente as finanças, a questão do dinheiro público, né, que envolve o direito eleitoral. E também não vamos estar conseguindo concretizar outros direitos, porque maus representantes não fazem boas legislações sobre saúde, sobre educação, sobre todas as essencialidades que nós precisamos na nossa sociedade. Então, a gente tem que cuidar bem dessa porta e cada vez mais fortalecer ela para passar só coisas boas, digamos assim. Muito bem. Uma coisa que me chama a atenção assim, no direito eleitoral, e acho que isso também é pertinente a gente tratar com os nossos espectadores, é que o direito eleitoral está cada vez menos sazonal, né? Exato. A partir da lei da ficha limpa, especialmente, a vida continua após a campanha. Então, existe uma série de ações, as ações tramitam e levam um tempo de tramitação que vai muito além da campanha eleitoral. Então, aquela tendência de que o direito eleitoral é sazonal e ele tem a durabilidade das campanhas está se transformando num mito. Totalmente. Eu vou te dizer assim, ó, eu duvido hoje o profissional que atuou durante a campanha eleitoral que ainda não tem a prestação de contas eleitorais ainda para ser analisadas. É isso aí. E eu vejo assim que a gente tinha muito essa ideia de trabalhar de 2 em 2 anos, gostaríamos até, mas de trabalhar... Não é ruim, né? De trabalhar de 2 em 2 anos, mas a verdade é que o direito eleitoral e direito partidário, né, eu que sou adepta dessa distinção, dicotomia, são demandas existentes de uma forma permanente. Quando a gente não está em ano eleitoral, nós estamos falando em representações por doação acima do limite legal, estamos falando em prestações de contas anual, com os reflexos da lei das improbidades administrativas, inclusive. Exatamente. E também o desenvolvimento das ações eleitorais que vão se construir no final do pleito. E elas vão elas vão tramitar. E elas vão tramitar. Muitas vezes elas se resolvem quase no final da próxima legislatura. Se resolvem quase no início da próxima legislatura. E aí vem a pergunta, então, por que manter essas ações se o mandato já está sendo finalizado? Para causar inelegibilidade do inimigo. Estratégias. Exatamente. Então, nada é por acaso. Então, nós temos essa linha de... É muito fácil para nós. Muito fácil então, defender o direito eleitoral. Não tem tempo, né, galera? Então vamos lá. É muito fácil defender o direito eleitoral. Então, esse é o nosso recado para os nossos espectadores, né? A nossa pós-graduação ela é extremamente funcional, ela é extremamente. A gente tenta
trazer para ela uma dinâmica útil, né, que venha dar ganhos, né? Acho que o mais importante é esse, trazer um ganho prático, né, naquelas pessoas que vão de fato operacionalizar nas campanhas eleitorais. E motivos não faltam, né, Brenda? A gente é suspeito, deixar né? para nós aqui, a gente vai até... A gente é suspeito. Da noite adentro aí falando. E eu vejo assim, aqui a gente consegue trazer toda essa modernidade, toda essa atuação prática, mas dando base, né? Não é nada de graça, não é um cursinho de 6 aulas que tu acha que tu vai fazer e vai te habilitar para atuar na eleição. Não. É sair preparado mesmo, é sair conhecedor e sabendo como se reflete uma campanha eleitoral, um partido político, como tem que se posicionar diante disso, como fazer essa prospecção de clientela. Então, tem toda essa busca pela prática, sem esquecer a base, e tem nomes de extremamente peso, né, que compõem essa lista de professores que foram meus professores e que eu sou extremamente fã. Exatamente, que eu sou extremamente fã, e eu acredito que o aluno, né, a aluna que quiser ingressar nessa pós de Direito Eleitoral da Unisc só tem a ganhar. Eu concordo plenamente. Olha, nós desde essa linha nós estamos extremamente conectados. Exato. E acho que com isso a gente cumpre o nosso papel também então é um papel até praticamente cívico, né? Porque a gente acho que fosse muito feliz quando falasse que não é apenas um ramo do direito, é um portal que vai, em última análise, eleger os grandes cargos da República no Executivo e no Legislativo, que vão criar leis, que vão gerir os nossos impostos, né, que vão tomar decisões, que vão influenciar, impactar no nosso dia a dia. Então, vejam bem o tamanho da responsabilidade, né? Exato. E com toda essa velocidade da internet, né, que a gente chama de sociedade de informação, está sendo muito rápido. As pessoas estão conectadas com a política 24 horas. Ninguém está mais alheio à política. Exato. E aí as regras eleitorais elas ganham uma relevância extremamente grande. Justamente porque essas informações nem sempre são de qualidade, né? Então, apesar de ser informações, e também tá aí o direito eleitoral para fazer esse combate às fake news. As desinformações. As desinformações, e cada vez mais combativo. Agora, inclusive, crime. Tem um crime, criminalizaram. Criminalizada essa questão. Então, e aí a gente começa a trazer várias outras nuances, né? Eu sou muito de gostar de nichos. Nosso nicho do compliance eleitoral e partidário, mas também o nichamento do direito eleitoral criminal, né, que faz essa atuação do profissional e essa formação que ele vai estar olhando exclusivamente para os crimes decorrentes do exercício na eleição. Né, exatamente. E também nos crimes que estão envolvidos com a gestão partidária. Então a gente tem assim o profissional que vai atuar desde o boca de urna, né, até a questão mais complexa de corrupção e de lavagem de dinheiro verificada numa prestação de contas. É de A a Z, né? É de A a Z, é um universo. É um universo. E vem aí um código eleitoral, né? Ai, Jesus na causa. Então nós temos aí mais essa missão, né? E uma coisa que é importante é o seguinte: nós buscamos dentro do nosso programa não manter desatualizado, né? Nós temos justamente uma transição aí para esse novo projeto de lei que, claro, pode vir a ter algumas alterações decorrentes de destaques ou vetos, né? Mas tudo isso foi observado, né? Então, a nossa ideia também é trazer elementos do próprio projeto de lei, que é o virtual Código Eleitoral, digamos assim, para que não haja um desperdício de conhecimento, muito pelo contrário. Até um certo pioneirismo, né, da nossa parte, trabalhar isso, não esquecer disso, que nós estamos em vias de promulgar um novo Código Eleitoral que, se não vai vigorar nessa de 22, a de 24 em diante, provavelmente será o diploma aí que a partir de 2024 vai ter início e provavelmente durante décadas, pelo menos, né? E mais que isso, né, André, é trazer o aluno para fazer essa construção
de conhecimento em conjunto, porque no momento que ele vai entender todas as direções práticas, históricas, principiológicas, né, que por mais que a gente tenha um viés prático, a gente não abandona essa questão, a gente vai dizer assim, olha, tu tem conhecimento, está habilitado para debater sobre isso, para construir sobre isso, para construir uma jurisprudência sobre isso. Sim, sistematizar, né? É tua responsabilidade também, aluno, ter essa postura, porque nós todos aqui somos, quando picados pelo bichinho da política, responsáveis, né, pela construção e pelo fortalecimento do direito eleitoral. Eu li uma vez um texto do Castro que ele dizia assim, que o direito eleitoral, ele é carente de amantes. Então, é a nossa obrigação, quanto amantes, amá-lo e tratá-lo bem e ampliá-lo. Exatamente, para ser cada vez mais forte, né? Eu concordo plenamente, acho que esse esforço de sistematizar o direito eleitoral já nesse novo ambiente aí do novo Código Eleitoral, ele traz para nós justamente essa responsabilidade de também não deixar obsoleto, digamos assim, as bases principiológicas. Até muito pelo contrário, a gente observa com muita atenção todas essas bases que, de certa forma, vão ditar, né, as operacionalizações daqui para frente, né, essa construção de jurisprudência, de resoluções, de consultas, a partir do novo código, uma grande quantidade de desdobramentos, né, vão acontecer, e nós já temos, com as bases que já são formadas dentro desse próprio curso, do nosso curso. A habilidade, né? Exatamente, de refletir, exatamente. Acho que pegaste muito bem essa linha de reflexões e etc. Acho que o aluno só tem a ganhar, né? Virou frase de efeito agora. Só tem a ganhar com a matrícula, e convidamos então a todos os interessados a conhecerem o nosso trabalho, conhecerem o curso de pós-graduação Direito Eleitoral da Unisc, em parceria com o Instituto Gaúcho de Direito Eleitoral, né? Conhecer o trabalho da Brenda, conhecer o nosso trabalho. Bom, com isso nós encerramos esse primeiro podcast, né? Desejando a todos uma grande jornada, e agradecendo em especial a nossa querida professora Brenda aí pelo nosso convite, por ter aceito o nosso convite. Um bom retorno, prof. E gratidão, gente. Acho que foi uma bela experiência hoje. Eu gostaria já de agradecer muito esse convite. É muito especial estar aqui e muito especial falar de direito eleitoral. A Unisc, ela é um grande campo de oportunidades e um grande universo. Então, é uma alegria a gente poder vivenciar esse ambiente, e eu acredito que nós, todos os professores, vamos ter refletido essa alegria nas nossas aulas, e já convidamos os alunos para comporem esse grande time e fazer parte desse universo que eu tenho certeza que vai ser de grande modificação para a vida, né? Eu acho que essa pós-graduação é uma formação para a vida. Nós estamos aqui para andarmos juntos nesse caminho do direito eleitoral, e vocês podem contar conosco para isso. Muito obrigada. Eu que agradeço, muito obrigado pela audiência, um grande abraço a todos. Tamo junto, vamos lá. Então tá bom. Tchau, tchau, gente. Tchau, valeu.